Olá, pessoal! Tudo bem? Olá! Tudo bem com vocês? Sim! Que maravilha! É isso que eu desejo. Desejo que tudo esteja perfeitamente bem. E aquilo que não está bem, vai ficar. É só correr atrás, né? Acreditar naquele que tudo pode e vai dar tudo certo, beleza? A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história. E tem como título Combate às Desigualdades Sociais. Vamos pensar um pouquinho, porque quem está do outro lado vai convidar o vizinho para vir assistir a aula com a gente. Então vamos falar para eles o quê? Vem conosco! A luta pelos direitos da população negra é tão antiga, mas tão antiga, e os avanços foram lentos, tanto que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão em 1888. No entanto, enormes desigualdades se manifestam entre negros, brancos, homens e mulheres. É importante que saibamos que os direitos civis não eram plenamente garantidos à maior parte da população negra. Essa luta vem desde séculos, vem se estendendo ao longo dos anos. O fim da escravidão não significou o fim da mentalidade dos brancos racistas, que consideram os negros inferiores como indignos dos mesmos direitos que os brancos. A cada luta se ganha mais um espaço na lei, porém a prática da sociedade é lenta. Vejamos alguns marcos legais. A Lei Afonso Arinos, em 1951, proibiu qualquer tipo de discriminação racial no país, mas não era aplicada nem mesmo em casos de discriminação, casos bem claros de discriminação. Temos também a Constituição de 1988, que considerou a prática de racismo como crime inafiançável e imprescritível. Mais uma outra lei também, que foi criada em 1989, essa lei tipificou o crime de racismo no Brasil, estabelecendo planos que vão até 5 anos de reclusão. Uma lei incluiu no Código Penal o crime de injúria racial, com pena de reclusão de 1 a 3 anos de multa. Em 2010, foi aprovado o Estatuto da Igualdade Racial. E em 2012, foi aprovada a Lei de Cotas Raciais no Serviço Público. Diante de tanta luta, de tanta batalha, e mesmo assim, ainda hoje se encontra discriminação. E por isso escolheram uma data para dedicar aos movimentos desse povo sofrido. E essa data foi o dia 20 de novembro, a data que Zumbi dos Palmares morreu. Zumbi era um líder de movimento em busca de liberdade e igualdade dos direitos civis. O que você sabe sobre Zumbi dos Palmares? Você poderia colocar nos comentários? O que é a consciência negra? Você já ouviu falar? A consciência negra é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Também representa a luta de negros contra a discriminação racial e a desigualdade. Muito bem. Raíssa. Muito bem. Parabéns para a Raíssa, né, gente? Muito bem.
Pai, sobre o que vocês sabem sobre a consciência negra? Sim. De outra história. De uma história? Pode falar. A Raíssa tá bem. A Raíssa lê, né, Raíssa? Raíssa tá bem inteirada dos assuntos. Fala aí, Raíssa. Professora, a senhora já tinha contado uma história de quando era uma princesa muito bonita que morava num castelo. E aí ela não queria se casar. Aí o pai dela contratou um monte de pretendentes para ela se casar. E no final de tudo, ela nem se casou, porque quem ama de verdade consegue o amor. E no final ela não se casou, porque era o pai que queria arrumar alguém para ela se casar, né? E ela já gostava de outra pessoa, não é verdade? Você lembra como era o nome dessa princesa? Nem eu tô lembrando. São tantas histórias que a gente já leu, né? Nem eu tô lembrando. Mas depois a gente vai ver, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre lutas, né? Sobre algumas lutas que nós já ouvimos falar sobre a consciência negra. E por que será que tem um dia, né? Um dia destinado para a consciência negra? A criação de um dia comemorativo da consciência negra é uma forma de lembrar a importância de valorizar um povo que contribuiu para o desenvolvimento da cultura brasileira. Então, olha só, no dia 9 de janeiro de 2003, a Lei Federal 10.639 instituiu o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar. Dessa maneira, o ensino da cultura afro-brasileira passou a fazer parte do currículo escolar de todo o país, certo? Então, olha só, quando foi mesmo, e qual foi o ano? Quem lembra? Qual foi o ano? Alguém já ouviu falar de algum negro que sofreu muito? Qual é a história do negro que vocês conhecem? Sim, pode falar. Fala, Júlia. Eu sei que eu vi uma novela, uma mulher que sofreu. Eu vi uma novela, uma mulher que sofreu racismo. Sim. Gente, vocês nunca ouviram falar na escravidão, não? Já. Escravidão de antigamente. Eu conheci uma também, professora. Muito bem. No passado, faziam as pessoas negras a virar escravos. Sim. De onde vieram os negros para o Brasil? Quem lembra? Da África. O que os negros vieram fazer no Brasil? Fazer o trabalho pesado, porque os pobres não tinham, porque os brancos não tinham coragem de fazer, então foram buscar os negros para fazer o trabalho pesado. E o que os brancos faziam com eles? Faziam o quê? Batia, colocava no tronco. Em alguns estados do país, o Dia da Consciência Negra é feriado, como no Rio de Janeiro, Alagoas, Amapá, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Porém, não é todos os estados que nesse dia é feriado, tá? Então, olha só, já começa por aí, né? Nem todo mundo respeita o Dia do Negro, né? Porque tem o Dia da Criança, o Dia do Professor, o Dia do Pai, o Dia da Mãe. Por que o Dia do Negro não é respeitado em todo lugar? Porque é racismo. Pois é. Então, vamos lá. Aí a resposta. As diversas nações africanas não se reconheciam como os negros, e sim como bantus. Eles se reconheciam como bantus, alçás, níames, fulas. Eles se reconheciam como outros nomes, eles não se reconheciam como negros, tá? Então, os primeiros africanos trazidos para o Brasil como escravos chegaram aqui em 1532. E o fim do tráfico negreiro deu-se em 1850
que foi uma lei chamada de Lei Eusébio de Queiroz, que foi depois da abolição. Então, olha só. Após a abolição formal da escravidão, no dia 13 de maio de 1888, a busca pela igualdade dos direitos dos negros jamais cessou. Então, os negros aprenderam a lutar em busca da liberdade. Mas foram todos os negros? Não! Né? A discriminação sentida em todas as áreas tornou o negro excluído da sociedade, da educação, tá? E, consequentemente, do mercado de trabalho. Muitos lugares excluíam os negros, tá? Desse modo, era preciso um dia para lembrar, né, dessa manifestação constante que os negros realizam. Casos, nós estamos cansados de ouvir, de ver aí pela TV, no jornal, né, de pessoas negras ou pobres, né, que foram discriminadas, né? Então, olha só, era preciso ter um dia para lembrar. E aí, por isso, né, foi-se escolhido o dia 20 de outubro como o dia da consciência negra. Se fosse história dos brancos, muitas vezes a gente ouve história de branco que proclamou a república. Quando se conta a história de branco, aí todo mundo noticia, aí sai em todos os livros, todo mundo lê, a gente ouve falar. Então, as histórias atribuídas a Marechal Deodoro da Fonseca, né, os personagens ilustres, né. No entanto, a maioria dos livros omite a participação, que na história que tem Marechal Deodoro da Fonseca, existe um homem que ele foi protagonista nessa história e teve grande momento nessa história em 15 de novembro, né, que ele era um jornalista. Esse homem se chama de José do Patrocínio. Era um negro que lutava e que antes de Marechal Deodoro da Fonseca ir lá dar o grito da proclamação da República, quem tinha feito todo o movimento, quem tinha iniciado todo o movimento foi esse José do Patrocínio. Lá em Zumbi dos Palmares. Sim. O que vocês ouviram falar de Zumbi dos Palmares? Que ele se sacrificou pelos negros. Ele morreu pelos negros, né? Ele foi tipo Jesus, ele salvou os negros. Muito bem. Então, onde que Zumbi dos Palmares morava? Vocês sabem? Lá no Brasil. Zumbi dos Palmares morava no Quilombo. Quilombo? O que é Quilombo? Quilombo é um país. Quilombo é um lugar conhecido, né? E por ter liderado, se refugiavam para não ser escravizados. Eles fugiam e iam se refugiar nesse lugar que tinha mais ou menos 200 hectares de terra. Eles fugiam e iam para lá. Então eles ficavam lá e lá eles se juntavam na luta pela liberdade dos negros. Foi o líder do Quilombo dos Palmares, entre 1678 e 1694. Eu não era nascida ainda, tá? E aí ele acabou sendo emboscado e morto pelos portugueses. Agora presta atenção. Antes de eu contar a história do Zumbi, que eu fico brava só de saber, só de pensar, quem levou o Zumbi a morrer, eu fico brava. Tá? Mas antes disso, quando vocês souberem quem foi que traiu o Zumbi, vocês vão ficar bravos igual eu. Zumbi foi nascido num quilombo povoado formado por escravos fugidos. Então olha o que é o quilombo, que lutou até a morte para defender o seu povo contra a escravidão, trabalhos pesados, né, dos serviços que os brancos colocavam para eles fazerem. Zumbi só conhecia as terríveis histórias que os mais velhos estavam sempre contando. Então, ele não foi escravo. Alguém está levantando a mão para falar? Pode falar. Vamos lá, pode falar. Eu não queria ter uma dúvida.
Sim. É zumbi mesmo. Ele foi o primeiro morto. Ah, você quer saber por que ele foi morto? Então vamos saber. Agora em casa, chegando em casa, pode pesquisar e faça um resumo e traz aí pra mim que eu vou dar nota. Olha só. Era uma vez um menino. Esse menino nasceu em um lugar, um povoado, onde morava só negros. Os negros que fugiram do serviço pesado, da escravidão. E esse lugar era chamado de quilombo. O quilombo era o local onde eles se refugiavam. E esse menino cresceu ouvindo as histórias dos seus avós, né? Ouvindo as histórias dos antigos, contando para ele como era antigamente, a história, como era a história da raça dele, tudo que eles tinham passado, né? Todos os sofrimentos na senzala, tudo que eles tinham vivido. E ele foi buscando na lei, buscando procurar liberdade para essa raça, que é a raça negra, né? E o zumbi, ele foi perseguido por muitas e muitas vezes, né? E o povo com quem zumbi estava na senzala lutava a favor de zumbi e a favor da liberdade dos negros, né? Porém, depois de muito tempo, né? O zumbi foi ferido. Em uma dessas lutas, o zumbi foi ferido. Presta atenção. E o zumbi fugiu, eu não lembro bem para onde, e ele se refugiou em um lugar. E ele estava se tratando. Foi quando um negro, é verdade, um negro, daqueles que estavam com o zumbi, daqueles que moravam no mesmo lugar que o zumbi morava, no quilombo, aquele que tinha o mesmo sangue do zumbi, traiu o zumbi. Ele foi lá entregar o seu irmão de sangue para um branco e foi contar onde era o esconderijo do zumbi. Eu fiquei muito, mas muito triste com isso, gente, né? Então, o que aconteceu? Zumbi foi morto, fizeram uma tocaia e zumbi foi morto e a cabeça dele foi cortada, exposta na praça, porque antigamente era assim. As pessoas que traíam o reino tinham a cabeça cortada e pendurada, exposta sobre a praça. Então, o Zumbi dos Palmares se tornou alguém que morreu, né? Como é que a gente chama? Mártire, né? Dá-se o nome às pessoas que morrem dando a vida por alguma coisa, para salvar alguma coisa. Quando a pessoa dá a vida por algo, se chama mártire. Então, o Zumbi dos Palmares é um dos mártires. Mas olha só, esse não é o primeiro, tá? Pode pesquisar aí que existe mais negros que morreram em busca da liberdade, tá? Então, pessoal, o que nós queremos aqui hoje é só conscientizar a você que está aí do outro lado, a vocês, meus queridos alunos, que estão aqui nessa sala, que a gente não pode discriminar ninguém, nem independente da raça, independente da cor, independente da função social, se a pessoa tem mais dinheiro, menos dinheiro, é a mesma coisa, ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos feitos do mesmo pó e ninguém é melhor que ninguém. Quando a gente morre, onde a gente vai? Vai enterrar a gente aonde? No mesmo lugar que vai enterrar o outro, independente se ele é preto, se ele é branco, se ele é azul, se ele é amarelo, se ele é rico, se ele é pobre, ele vai ser enterrado no mesmo lugar. Então ninguém é melhor que ninguém, certo? Pode falar. Antigamente
Certo. E é só porque eles não aceitam? Não, Né? é porque racismo é crime. Isso, é crime. Muito bem, Arthur, falou bem. Racismo é crime, né? Se você cortar um dedo, sai o que do seu dedo? Sangue. Se cortar o dedo do negro, sai o quê? Sangue. Então alguém é diferente de alguém? Não. É tudo a mesma coisa. E lembrando que o branco que casa com o negro, os filhos saem lindos, né? Sai cada criança linda, né? Ué, meu pai é negro, minha mãe é negra, minha irmã nasceu branca. Então alguém da família é branco. Tem alguém da família que é branco. Minha outra tia e meu tio. Muito bem. Mais alguém tem algum recadinho aí? Ó, pessoal, pegue seu caderno aí e desenhe, faça um desenho do que representa, né? Primeiro, Caderno de desenho? isso, o caderno de arte. Eu não sei. Para falar. Não, é um recado. Ah, é um recado? Não, é um recado. É um recado, sim. Deixe nos comentários o que aprendeu sobre a consciência negra. Olha a Eloá aí, gente. Muito bem. Muito bem. Desde o tempo de Jesus, a escravidão começou. Não era se era negro, se era branco, era todo o tempo assim. Sim, a escravidão, a perseguição contra as pessoas pobres, a discriminação já começou desde o tempo de Jesus, né? Muito bem, Kathleen, falou bem. Pode falar, Kaique. Deixa o like e se inscreva. A mesma que esse cara. Prontinho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal e